Olá, pessoal. Estou aqui para mostrar para vocês os avanços do trabalho na disciplina de Trabalho Obrigatório 2. Meu orientador é o professor Cássio Tadeu Scarpim, meu orientador é o Alexandre Cancia Bajotto, e o tema do meu trabalho é a aplicação da análise de sentimento com abordagem léxica em notícias para antecipação da direção da variação dos preços de óleos básicos. Bom, o que mudou em relação ao trabalho 1 para o trabalho 2? A redução das palavras-chave para busca de notícias via API Google News, conforme eu tinha mostrado. Redução também do período, agora a gente olha apenas para o ano de 2020 até 2025. Não estamos analisando mais apenas o WTI Brent, mas sim 28 base oils. Tivemos o desenvolvimento do nosso dicionário de expressões próprio. Mudamos a maneira de fazer a agregação mensal, agora ela é feita baseada no artigo de Choudhury. E tivemos também as análises de correlação e agora o MDA. Bom, a base de dados aqui foi feita a busca utilizando essas 46 palavras-chave no período de janeiro de 2020 a julho de 2025 em 17 portais internacionais. Tivemos aí aproximadamente 709 mil notícias coletadas e após o tratamento dessa base de dados e exclusão das notícias que não eram interessantes para nós, a gente passou a trabalhar com 301 mil notícias. Bom, nosso objetivo aqui é mostrar a escolha do dicionário e a pontuação final. Então, a gente pega o título da notícia, faz o pré-processamento, analisa cada opção e estuda essa pontuação final. Aqui, uma novidade do estudo é o Vader. O Vader ele é uma opção já pronta no Python e ele é um método léxico também, de certa forma. Ele utiliza dicionários e heurísticas. Ele entrega um score final, chamado Compound Score, com um valor entre -1 e 1. O Vader, como ele foi feito para analisar dados de redes sociais, ele também considera intensidade, negações e emojis. Nós vamos ver mais para frente, mas ele sozinho não é suficiente porque ele foi desenvolvido para textos gerais, não entende contexto financeiro nem contexto de óleo e gás, e as palavras dele possuem significados muito específicos. Em paralelo, nós tivemos o desenvolvimento do nosso dicionário de expressões, que foi feito após uma rodada de busca de notícias, e aí a gente fez a análise notícia a notícia. Então, como exemplos de expressões positivas, a gente tem essas combinações de palavras que não necessariamente precisam estar em ordem, mas a combinação de supply e disruption, production e cut, hire e demand são consideradas expressões positivas, e negativas, oversupply, refinery e shutdown, demand e collapse. Bom, como opções de dicionários, no final, nós tivemos o Vader, o dicionário de Logan MacDonald e o de Henry, que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, e as combinações. Então, apenas Henry e Logan, Logan e o dicionário de expressões, Henry e o dicionário de expressões, e uma combinação final híbrida que mistura Henry Logan e o dicionário de expressões. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa escolha final, que acabou sendo essa opção híbrida. Olhando aí para o gráfico, a gente vê que o Vader classifica 38,3% das notícias como neutra. Então, ele atribui polaridade positiva ou negativa à grande maioria das notícias do nosso conjunto. Essa baixa neutralidade, ela acontece porque o Vader, ele pontua muitas notícias que não são relevantes para o mercado. Porque como o limiar de classificação dele é super sensível, então, por exemplo, o compound score maior que 0,05 ou menor que 0,05, menos 0,05, eles já estão definindo uma polaridade. Pontuações como menos 0,1 ou menos 0,2, elas já são suficientes para colocar uma notícia como negativa. Então, embora esses valores bem baixos não impactem a média matemática com tanta força, como pontuações como menos 0,8 ou menos 1, elas acabam distorcendo essa distribuição de classes, inflando artificialmente o volume de notícias que foram classificadas como positivas ou negativas, muitas vezes com informação sem relevância para o setor de óleo e gás. Então, além dessa distorção que ele causa por causa dos termos cotidianos, quando a gente olha notícia por notícia, a gente vê classificação de temas que não são interessantes para o nosso domínio. Então,
Como a nossa classificação não foi feita com uma acurácia 100% precisa, dado o número de notícias, isso seria quase impossível. Quando você tem, se por acaso, né, conter palavras como murder ou terrorism, você já vai ter essa notícia classificada como negativa. Então, porque ele foi fundamentado num léxico de propósito geral, então ele vai dar uma pontuação extrema para esse tipo de notícia, convertendo um erro de classificação num escopo de forte viés no sentimento. Então, quando a gente olha aqui em contraste, né, os outros léxicos que são puramente financeiros, eles demonstram uma maior robustez, né, para analisar essas notícias. Então, o problema aqui passa, passa a ser, no caso, a análise das notícias neutras e não necessariamente a atribuição de polaridade à notícia que não nos interessa. Então, no final das contas, porque a gente acabou utilizando a versão híbrida ali, né, utilizando o dicionário de Henry Logran mais o nosso dicionário customizado, porque ela reduz a neutralidade excessiva que a gente pode analisar nos outros dicionários financeiros. Então, a gente tem só 57% das notícias classificadas como neutro, o que traz um certo equilíbrio para nós. E ele tem uma captura precisa ali de sentimento de mercado, então 18% positivo e 24% negativo. Sendo assim, essa foi a nossa opção. E agora, para falar da pontuação de sentimento, anteriormente a gente estava testando a soma e a média, e encontramos alguns problemas ao fazer isso. E para contornar essas limitações, a gente passou a utilizar a metodologia que é baseada no artigo de Choudhury, um artigo de 2014, em que ele pontua com 3 graus de sentimento, positivo, negativo e neutro. Como que ele faz esse cálculo? Então, para cada mês T, são calculados 3 indicadores aqui, o total positivo, o total negativo e o total neutro. Então, S aqui representa uma determinada pontuação de sentimento e NT de S representa a quantidade de notícias daquele mês T que receberam essa pontuação. Então, ele faz essa somatória para os casos positivos, a somatória para o caso negativo, mas aí a gente multiplica por -1, e o caso neutro é simplesmente a contagem de todas as ocorrências neutras. E aí você tem a versão total aqui, né, que é simplesmente a soma dos 3. No caso, o grau de cada um vai ser dado por cada sentimento individualmente, dividido pelo valor total. A ideia dessa abordagem é incorporar a frequência da ocorrência de diferentes pontuações e as suas intensidades, evitando que a gente seja determinado exclusivamente pelo volume total dessas publicações. Então, levando em conta essa normalização, a gente tem indicadores entre 0 e 1, ou 0% e 100%. Bom, também a partir de agora, né, como eu comentei, a gente deixou de olhar para os dados de WTI e Brent e passamos a olhar para dados de 28 base oils. É um histórico de preços reais desses 28 base oils, foram cedidos por uma empresa privada, mas aqui a identidade de cada um deles e os valores exatos foram ocultados, então os dados estão descaracterizados. E eu considerei também defasagens temporais, né, ou seja, lags de 1 a 3 meses, para a gente analisar se as notícias demoram aí um certo tempo para incorporar no preço. Bom, primeiro a gente começa aqui com a análise de correlação. Eu levei em conta a análise de Pearson, que são as correlações lineares, e Spearman, que são as relações monotômicas ou não lineares. Aqui na correlação de Pearson, eu tenho como exemplo o Base Oil 10, ele está levando em conta o sentimento negativo, lag de 3 meses, e ele tem uma correlação média de 28,94%, que foi o melhor resultado obtido dentre os 28. Então, as correlações médias, elas variaram entre 17% e 28,94%, e mostram para a gente que tem uma associação linear de baixíssima intensidade entre o sentimento das notícias e os preços dos óleos básicos. Embora algumas combinações ainda tenham correlações moderadamente positivas,
nenhuma delas mostra para nós uma relação linear suficientemente forte, né, para explicar essa oscilação dos preços. Então, além dessa baixa intensidade, a gente pode observar aqui no gráfico a variabilidade é extremamente elevada entre as diferentes janelas temporais. Os resultados, então, indicam que a associação entre o sentimento e preços não permanece estável ao longo do tempo. Bom, e aqui a correlação de Spearman, como a gente teve uma baixa correlação de Pearson, né, ela mostra um resultado similar. Embora alguns ativos tenham coeficientes médios ligeiramente superiores, o comportamento geral é bem semelhante, como a gente pode analisar aqui. Cada pontinho desse representa uma janela de 6 meses. Então, o desvio padrão é bem alto, né, entre 34% e 47%. Então, mesmo quando a gente abandona um pouco a hipótese de linearidade, essa associação ainda continua muito fraca. Dado isso, nós mudamos a nossa análise. A gente passou a olhar para a acurácia direcional média, ou MDA, e como a gente tem que essa associação não está permanecendo estável ao longo do tempo, a gente parou de olhar para se elas caminham juntas, mas sim para se o sentimento sobe, o preço sobe também, ou se o sentimento cai, o preço cai. Então, se acerta, a gente tem o MDA. Então, aqui, essa tabela, ela apresenta todos os melhores cenários individuais de MDA, porque eu calculei eles considerando o sentimento neutro, o sentimento positivo e o sentimento negativo. Então, eu estou levando em consideração a combinação ótima de óleo básico, o grau de sentimento e a defasagem temporal para cada um deles. E os melhores resultados aqui apresentaram valores médios de MDA entre 60% e 63%. Um destaque para nós foi o Base Oil 18, com um índice de sentimento positivo e uma defasagem de 3 meses, que teve ali os 63% de acerto direcional médio. A análise dos melhores cenários ela tem que ser interpretada em conjunto com o desempenho obtido para todos os base oils analisados. Então, aqui a gente tem que dos 28 base oils analisados, 10 deles têm MDA acima de 60%, 17 deles estão entre 60% e 55%, um está menor que 55%. Então, esses resultados sugerem para nós que os índices de sentimentos extraídos das notícias podem fornecer informação útil para antecipar a direção futura dos preços em partes dos óleos analisados, embora a gente ainda não possa generalizar. Também temos aqui a questão do lag ótimo, né? A distribuição do lag ótimo entre os diferentes base oils. Então, o horizonte temporal em que o sentimento das notícias apresenta maior capacidade preditiva, ele varia entre os diferentes base oils, e não é possível afirmar aqui que existe um processo uniforme de incorporação gradual dessas informações pelo mercado. Por quê? 12 base oils não precisaram dessa defasagem temporal. 5 deles tiveram o seu melhor resultado considerando um mês de defasagem, 4 deles com 2 meses e 7 deles com 3 meses. Então, a gente não tem um padrão único de otimalidade entre as defasagens. E aqui apenas mostrando, né, novamente, né, cada ponto representa um período de 6 meses de análise, e aqui a gente tem a evolução temporal do MDA para o Base Oil 18, que foi o nosso melhor resultado, utilizando o grau de sentimento positivo e a defasagem de 3 meses. Então, aqui sim a gente consegue visualizar uma estabilidade do desempenho ao longo de todo o período analisado. E, para complementar aqui a nossa análise, a gente tem alguns intervalos do MDA, então aqui uma janela temporal onde ele teve 83% de acerto, aqui 100% e aqui 66,6%. Bom, embora a gente tenha visto, né, que os resultados anteriores foram apresentados, né, de maneira individual, aqui a gente fez uma matriz de confusão global.
Então, considerando todos os base oils e todas as janelas temporais possíveis, a gente tem um total de 1.783 previsões, né, entre aspas, e a gente obteve aí 1.051 acertos. Então, a gente, considerando, correspondendo a uma acurácia direcional global de 58,94%. Ou seja, a acurácia global superior a 50% indica que, no conjunto das previsões realizadas, o método apresentou um desempenho superior ao esperado pelo acaso. Bom, conclusões. A relação entre sentimento e preços não se mostrou predominantemente linear, e a análise por MDA indicou a capacidade de antecipar essa direção de preços com resultados superiores a 63% em diferentes cenários. A gente teve resultados bons com lags de 1 a 3 meses, sugerindo essa assimilação gradual. E a contribuição metodológica foi a proposta de uma metodologia de construção de indicadores de sentimento para o mercado de óleo e gás. Combinação de dicionários financeiros consolidados, mais um dicionário específico de óleo e gás, buscando representar melhor a linguagem do setor. E os indicadores de sentimento, eles podem complementar os métodos tradicionais de análise de previsão, especialmente na identificação antecipada da variação dos preços. Limitações e trabalhos futuros. Bom, acho que a nossa maior limitação aqui é o fato de que a análise é baseada apenas nos títulos das notícias e elas são exclusivamente em inglês e de portais internacionais. Então, a gente tem uma limitação para generalizar para outros idiomas, fontes de outros mercados. E como trabalhos futuros, talvez utilizar a base de comerciais de notícias, talvez não teríamos tanto problema com ruído. Expansão para outros idiomas e mercados regionais. A variação de diferentes granularidades temporais, então não só analisar no mensal, mas também no diário e no semanal. E a comparação com métodos de Deep Learning e LLMs. E é isso, essas são as referências.